Olá, você que nos assiste. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal que você já conhece, tem um compromisso aqui com vocês de trazer convidados super especiais na nossa bancada, na nossa mesa, para a gente bater aquele papo sobre vários temas importantes, saúde, economia, educação e principalmente política que a gente adora, daqui de Conquista e da região. Eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Convidado hoje de uma cidade que está sempre presente no podcast Interior Baiano Notícias e no site interiorbaiano.com.br. Verdade. Hoje a gente está trazendo aqui alguém de Planalto, que já tivemos convidados de lá, né? Já. Tá sempre aqui na nossa pauta, mas hoje o convidado aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Bom, hoje o convidado é o ex-prefeito de Planalto, Edilson Duarte, mas ele é mais conhecido como Dico Catingueiro. Depois eu vou perguntar um pouquinho desse apelido também. Ele é bastante conhecido na política de lá, de Planalto, e foi vereador por 3 mandatos e teve 2 mandatos como prefeito do município. Dico, Edilson, como é que a gente se dirige Dico, a você? viu, Júlia? Dico. Eu prefiro, porque assim... Fica a mais cara, à vontade. Isso, Pronto. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Espero que a gente bata um papo aí bem legal sobre o Planalto. Então, faça as honras aí. Bom, Jéssica, eu é que agradeço tanto a você quanto o Wilson, né, de estar promovendo essa oportunidade aqui para que a gente possa estar falando um pouquinho, né, da política do nosso município, para estar falando dos projetos, para estar discutindo as coisas que são de interesse do povo lá de Planalto, né? Maravilha. E Planalto vizinho aqui de vocês. Muito pertinho, muito perto. Ele chegou aqui rapidinho para gravar. A gente diz que Planalto é um bairro aqui da cidade de Vitória da Conquista, né? Conquista por ser a extensão ali, né? Essa capital nossa aqui do Sudoeste, mas Planalto está ali. As cidades conversam, né? Bastante. Bastante. Isso, há uma interação muito grande entre uma cidade e outra, né? Então, obrigado por essa oportunidade de estar com vocês aqui para estar falando de toda essa história de Planalto, mas também dessa ligação aqui no Sudoeste. Maravilha. Então vamos começar. A primeira pergunta é um clássico que a gente gosta de esclarecer aqui. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, até você chegar na política, como é que foi isso? Você tem parente na política e é o primeiro que tá aí nesse meio? Conta pra gente como é que você chegou até esse mandato de vereador, de prefeito, conta aí. Pois é, Júlia, já é uma história já aí, e o Wilson, uma história que já de muito tempo, né? Eu nasci na zona rural do município de Planalto, né? E eu sempre gostei muito de lidar com gente, com pessoas. E aí, lá na década de 90, eu saía da zona rural para vir para Planalto para estudar, né? Naquela época você não tinha transporte escolar. E a gente saía de bicicleta, às vezes ficava na casa dos parentes em Planalto, porque trabalhava durante o dia e tinha que estudar à noite. Então, nesse período do estudo ali, a gente foi começando a criar uma vinculação com a comunidade e com a região, né? E logo eu terminei o curso de magistério, em 94, fiz um concurso público na Prefeitura de Planalto e comecei a dar aula lá na zona rural. Então, eu sou professor, né? E dava aula e fui criando um vínculo ali com a comunidade. E aí, uma outra oportunidade que me apareceu, eu, por um tempo, parei de dar aula e fui trabalhar em Planalto. E quando, nessa segunda fase do trabalho, que já não foi mais na sala de aula, surgiu um convite de uma pessoa que já tinha sido prefeito lá em Planalto, Dinarte, e me convidou para eu ser candidato a vereador. No primeiro momento, eu resisti, achei que, não, na minha família não tem ninguém que se envolve... Foi o primeiro da família, né? Na verdade, foi o primeiro da família. Ninguém da minha família se envolve com política. Por que eu vou? Depois eu comecei a ver a política como uma oportunidade de você trazer ali os benefícios para a comunidade e conseguir ajudar aquela comunidade da zona rural, onde era ali a minha origem, onde é a minha origem ali. Então, foi aí que surgiu, lá em 96, a minha primeira participação na política. Fui eleito vereador. Tive a felicidade de, na primeira vez, de ser candidato. Eu ia perguntar isso. E ter sido eleito. Já estreou ganhando aí, vencendo. 3 mandatos, né, como vereador. Sim. E depois, aí foi natural essa questão de também tentar o executivo, porque normalmente tem toda uma construção, né, a pessoa para alçar o executivo. Um processo aí, né? Fica aquele receio, mas foi natural, já pensava também em... Não, na verdade foi natural, sabe, Wilson? Foi natural. É o seguinte, no nosso grupo lá, na época quando o Dinarte era prefeito, a liderança naquele período, então o Dinarte foi prefeito 3 vezes lá em Planalto.
E eu comecei a política como vereador no grupo dele. E também tinha um vereador lá, Luiz. Então, assim, depois de um primeiro mandato como vereador, veio um segundo, depois veio presidência da Câmara, depois veio novamente um terceiro mandato, uma presidência da Câmara novamente. E justamente eu comecei a fazer meu trabalho dentro do grupo e as coisas foram fluindo normalmente. Daí, então, o próprio grupo, quando chegou já no terceiro mandato do ex-prefeito de Dinarte, foi quando o próprio grupo lançou meu nome. Dico, nós queremos você agora, não mais como vereador, não mais como presidente da Câmara, nós queremos você como um candidato. Falei, não, vamos sentar com o grupo e vamos ver se isso é naturalmente, se vocês estão dispostos. E aí a gente foi. Também tive a felicidade, na primeira vez, em 2008, de ter sido eleito prefeito. Né? Ah, maravilha. Boa, de primeira, assim. Rapidinho, antes, conta pra gente por que Dico Catingueiro. Ô, Júlia, interessante isso aí. Olha, onde eu nasci, ela é uma região da Caatinga, né, do município de Planalto. Planalto, como a maioria desses municípios aqui do Sudoeste, aonde a 116 corta o município, né? Se você pega sentido Salvador aqui, na nossa direita, toda a região é considerada a Zona da Mata. Mas toda a esquerda, se você pega sentido Salvador, ela é considerada a Zona da Caatinga. E eu nasci lá na Zona da Caatinga. Então, assim, quando você vem de lá, de baixo, que você tem uma família, origem humilde e começa de baixo, então quando você chega na cidade sempre tem aquelas barreiras para você romper, né? E daí um dia, quando começou o bate-papo, política sempre acontece muito isso, né? E aí chegou em um daqueles bar ali das ruas da cidade, onde o pessoal se reúne para bater papo, e alguém perguntou assim, quem será o candidato aí do grupo de Dinarte? Dinarte era prefeito na época. E alguém falou assim, não, vai ser Dico. Até então não tinha um catingueiro, né? Mas aí tinha alguém ali do meio político e falou assim, em tom de brincadeira, não acredito que Dinarte vai lançar um catingueiro. E aí pegou, né? Pegou o catingueiro a partir dessa brincadeira de alguém achar que o fato de eu ser de família pobre, de uma família humilde, vindo da Caatinga, pudesse ser candidato a prefeito em Planalto, porque já tinha muita gente ali que já tinha outras experiências, né? Mas foi assim que surgiu o Dico Catingueiro. A marca registrada, E foi então. bom que ele pegou, você já falou, tomou pra si também. Com certeza, e assim, eu até falo disso hoje com muito orgulho, né? Porque a gente vê que a comunidade que vive na zona rural do município, principalmente Planalto, e convive na Caatinga, são pessoas fortes, são pessoas trabalhadoras, pessoas que, através da vida difícil, eles constroem muito bem ali o seu dia a dia, né? E são pessoas muito assim que eu acho que são honradas. Claro. Daí, então, abracei o Dico Catingueiro e tenho muito orgulho, né, de estar carregando esse nome aí lá no meu município. Dico, foram 3 mandatos como vereador, 2 como prefeito. Se você pudesse fazer uma avaliação desse período, sobretudo o período no executivo municipal aí, 2 mandatos, qual avaliação você faria? O que você pode falar, assim, destacar de positivo nesse período? Olha, Wilson, foram muitas coisas construídas, desde a passagem lá pela Câmara, como presidente, e até chegar ao Legislativo, muitas coisas foram construídas. Por exemplo, no meu primeiro mandato, a gente conseguiu um feito muito positivo em Planalto. A gente conseguiu fazer um trabalho de intervenção em um bairro lá, que hoje é conhecido como o bairro Morada do Planalto, um projeto de intervenção social que a gente conseguiu pavimentar 9 ruas, a gente conseguiu fazer melhorias habitacionais em 94 famílias, a gente conseguiu fazer a regularização fundiária de 120 domicílios, né? Então, aquele projeto, para mim, no primeiro mandato, foi um projeto que marcou muito, porque você pegou um bairro de pessoas assim bastante humilde e com um interesse junto com o engenheiro, junto com o assistente social, a gente elaborou e nós fomos diretamente para Brasília, naquela época, cadastrar essa proposta no Ministério das Cidades. E aí a gente teve o apoio da liderança nossa, do deputado naquela época, mas eu considero que foi uma coisa muito positiva nesse momento do primeiro mandato, que foi a intervenção no bairro da Morada do Planalto. Depois veio uma sequência, a aprovação de leis para poder fazer a melhoria na educação do município, né? A melhoria na questão da área da saúde, muitos investimentos que foram colocados, né? A recuperação de um concurso que teve no município, um concurso que foi anulado lá na década do ano 2000, né? E aí a gente passou essa luta toda para poder conseguir reestabelecer esses funcionários da época que tinham sido demitidos, foram quase 200 funcionários, e a gente
acolheu tudo isso com muita determinação. Então, assim, uma defesa do funcionalismo público que a gente sempre teve no município, sempre foi um marco muito forte do meu trabalho. Defesa do funcionalismo, valorização do funcionalismo, muito envolvido com as questões educacionais do município, né? Minha passagem sempre foi marcada pela realização de concurso, de oportunidades que a gente tem gerado no município, e as obras, essa intervenção no bairro do Morado do Planalto. O segundo mandato, né? Quando você me pergunta para fazer avaliação, eu vou falando aqui, mas no segundo mandato, a gente já teve, assim, já com muito mais experiência, foi um mandato que avançou muito, cresceu bastante, a gente conseguiu nesse segundo mandato, fazer investimentos para a recuperação da nossa unidade hospitalar. Planalto tem um hospital de porte pequeno hoje, que está totalmente equipado, né? E foi um trabalho que a gente conseguiu fazer através das emendas do deputado federal e junto com o Ministério da Saúde, a gente investiu em raio-x, em ultrassom, em a estrutura mobiliária do hospital, em melhoria na questão do transporte com ambulâncias, enfim, de todo o mobiliário. Então, foi uma coisa muito positiva. A infraestrutura do município também a gente conseguiu melhorar muito. Os bairros da cidade ali, a gente fez muito investimento na infraestrutura. Fizemos muito investimento também no distrito de Lucaia. Sim, porque, Lucaia é um distrito bem populoso, né? E isso eu ia te falar, olha, quem governa Planalto sabe que não é fácil você governar, além de você ter um município, mas você tem um distrito que tem hoje 7 mil habitantes. A sede tem quantos habitantes hoje? A sede hoje ela gira em torno aí de seus 12 mil habitantes. Então é uma parcela grande da população também que tem no distrito, né? Comparado à sede, se você for olhar. Então, assim, talvez ela deve ter um pouco menos, porque a gente acabou perdendo população nesse último censo, né? Sim. Então, eu acredito que deve ter reduzido um pouco mais na sede, um pouco mais também em Lucaia, mas a Lucaia deve estar em torno aí de seus 6.500, Planalto em torno de seus 11.500 habitantes, né? Aproximado, né? Quase uma segunda cidade, Lucaia. Então, tem demandas como uma cidade, né? Você tem que fazer limpeza pública, você tem que fazer educação, você tem que fazer saúde, você tem que fazer segurança dentro de um distrito com mais de 6 mil habitantes. Então, não é fácil você conseguir equacionar as demandas que tem praticamente um povoado e um distrito e o município como um todo, né? Achei que você ia perguntar, já ia... Não, porque não vem, Lucaia já foi pauta vez, aqui, e aí eu lembrei, né, dos outros convidados que estiveram aqui, tanto da tua gestão, como também da oposição à tua gestão, a gente sempre comentou sobre o Lucaia, falando do tamanho. Acontece isso com muitas cidades que possuem distritos grandes, onde demandam uma série de serviços públicos, né, de uma atenção pública. Não que ser menor também não exige, mas falando assim, que exige uma capacidade de dispensar recursos maior, né? É isso aí. Era só essa observação. Bom, vamos falar de administração atual, né, municipal lá em Planalto. Conta pra gente a avaliação, assim, que você faz, na sua opinião, da atual gestão do prefeito Clóvis, não é isso? Isso. Júlia, é o seguinte, a avaliação não é boa. A avaliação não é boa e eu posso até simplificar apenas uma frase. Gestor público que não gosta de educação e não investe em educação não pode ser avaliado como uma gestão boa. Então, a gestão hoje não tem boa avaliação porque o município está totalmente endividado. O município chega hoje a dever, nesses últimos 3 anos, 16 milhões aos nossos professores. Acho que município nenhum na nossa região sudoeste tem uma dívida tão grande com os professores, né, que nós consideramos que qualquer gestão, que qualquer cidade que pensa em crescer e desenvolver, ele tem que investir em educação. E o nosso município hoje está andando para trás quando você percebe que os nossos professores hoje eles têm 16 milhões de reais para receber dos cofres da prefeitura. Então, a administração, numa situação como essa, não pode ser considerada boa. E, na sua opinião, assim, qual é a principal carência de Planalto? Talvez a educação, a saúde? E como é hoje, que resolve essa questão? Saúde é um dos entraves, né, que a gente está vivendo lá hoje. Tem sido, assim, um problema muito sério na questão de saúde. A saúde não conseguiu, na verdade, desenvolver um trabalho, porque hoje a dinâmica de saúde ela é muito urgente, né? É preciso a gestão garantir o orçamento, é preciso a gestão ter boas equipes para poder fazer um trabalho de saúde. A gente também não tem. Então, saúde é um entrave e é uma necessidade urgente em Planalto. Mas também é muito urgente a questão da educação.
como eu citei, se você observar que município nenhum no Sudoeste deve 16 milhões para os professores em 3 anos. Nós temos um município com um poder de endividamento muito grande e uma classe, como é os professores, quase 300 professores do município trabalhando hoje sem nenhuma motivação. Então, são 2 entraves grandes, fora os problemas de infraestrutura que nós temos no município, que precisa ser pensado de forma urgente, vamos assim dizer. Você citou educação e saúde, aí 2 pontos. O que até que assim, quem acompanha o nosso podcast pode fazer um grau comparativo com o seu período? Porque você esteve também como chefe do executivo. O que foi de diferente, então, que você pode dizer pra gente, assim, para meio que contrabalançar, para justificar a sua opinião? Olha, Wilson, veja bem, o que nós podemos... Nesses setores especificamente, desculpa interromper. Não, tranquilo. Olha, o que eu considero que foi muito positivo foi justamente investimento em saúde e investimento em educação. Porque, assim, a gente teve realizações e feitos na nossa educação do município que, se você for analisar hoje como melhorias da infraestrutura das nossas escolas, a implantação da disciplina militar em um colégio. A gente tinha um colégio em Planalto, por exemplo, a escola ACM, que tinha uma dificuldade muito grande na questão da disciplina. Era um colégio que tinha 400 alunos matriculados e a gente conseguiu, através de uma implantação da disciplina militar no colégio ACM, que a gente transformou a escola. Então, a escola começou a ser uma escola muito bem vista do ponto de vista da família, dos alunos que ali estudavam, de todo mundo envolvido naquele processo da educação. Então, houve esses avanços. Por exemplo, as datas comemorativas que a gente tinha no município, como, a exemplo, o 7 de setembro, os desfiles cívicos da cidade. As cidades do interior sempre tem muito isso, né? Você trazer essas culturas vivas na participação de um desfile cívico, trazendo aqueles alunos, a participação da família, o povo para a rua, né? O investimento no transporte escolar, a gente tinha uma frota de ônibus, os ônibus conseguidos através do caminho da escola, mas a gente também tinha muito ônibus naquele período na educação, que era um ônibus locado, mas que tinha uma frota muito boa para transportar os nossos alunos. Saúde, né? Dentro desse contexto, quando eu assumi a gestão em 2017, praticamente nós tínhamos um hospital sem nenhuma condição de funcionamento. Tanto foi que eu tive que ter muita habilidade para conseguir manter o hospital funcionando. O hospital, naquela época, ele trabalhava com produtividade, e a produtividade do hospital em 2017, a gente não conseguia pagar nem a folha de médico. Né? E daí foi preciso ir para dentro, reorganizar o hospital, fazer investimento, e a gente trouxe a melhoria, como eu já citei, né? Tanto na saúde hospitalar, que é a saúde de emergência, mas a gente também trouxe muito investimento para a área, né, que seria a área mais, assim, vamos dizer, de consultas, a área da atenção básica. Né? A atenção básica houve uma transformação muito grande, com a abertura de novas unidades básicas de saúde no interior, né? Infraestrutura lá em Lucai, infraestrutura nas comunidades do Parafuso, Lagoa do Terto, né? Lagoa Danta, Lagoa do Morro. Abrimos unidades lá na comunidade de Duas Vendas. Então, assim, houve uma modificação no atendimento da atenção básica do município. Só mais uma pergunta, ainda nesse parênteses que a gente fez dos 2 setores, você cita uma dívida do município com os professores. E você acredita, então, que é possível equacionar essa questão com os professores, no sentido de valorizar o professor, não só na questão da condição de trabalho, mas também de realmente destinar os recursos necessários ao pagamento do que é direito dos professores? Acredito sim, viu, Wilson? Acredito sim, e a gente tem debatido já isso com a comunidade de Planalto. Porque eu posso fazer um comparativo rapidamente com você aqui. Eu deixei o mandato em 2020. Quando eu deixei o mandato em 2020, o Fundeb, que é o Fundo da Educação Municipal naquela época em Planalto, ele arrecadou 17 milhões. Ou seja, em 2020 eu deixei uma arrecadação do Fundeb com 17 milhões e eu consegui pagar, cumprindo a lei do piso e todas as vantagens dos nossos professores, 13º, eu consegui pagar tudo isso. Quando nós chegamos, eu não vou nem dizer 2021, porque 2021 a gente estava ainda num período de pandemia. Mas em 2022, como a gente tem lá uma maioria no Legislativo, a presidência da Câmara apresentou um balancete lá, e o Fundeb em 2022 arrecadou 29 milhões. Então a conta não bate.
Por que a conta não bate? Se em 2020 eu fechei a minha gestão, que era meu último mandato ali, eu fechei a gestão conseguindo equacionar e manter o cumprimento da lei do piso com 17 milhões, por que em 2022 a gestão atual não conseguiu pagar o professor se ele arrecadou 29 milhões? Então, houve aí uma resistência para que a gestão atual não cumprisse a lei do piso, dizendo que não havia possibilidade de pagar o piso, mas o que diz isso não sou eu, não é Dico que está falando aqui para o Wilson ou para o interior baiano. O que está dizendo lá é o que está arrecadado lá no Fundo da Educação. Então, a gente sabe que o reajuste do piso lá em 2022 ele foi um reajuste realmente significativo, foi 34%. Mas muitos municípios alegaram também que não tinham condições de cumprir com o piso. Mas aí chega a pergunta-chave, Wilson. Eu até entendo que talvez os 34 não tinha possibilidade do município cumprir, mas tinha que ter chamado a classe dos professores para negociar, equacionar. O município teria que ter aberto as contas e ter dito aos professores, olha, eu arrecado X, se eu não consigo pagar 34, mas eu consigo pagar 15, eu consigo pagar 16, eu consigo pagar 20, eu consigo pagar 10. Mas não foi isso que aconteceu em Planalto. Simplesmente a gestão atual informava para os professores que não tinha condição, os professores, juntamente com o sindicato, entrou na justiça, já ganhou a causa e está esperando apenas a execução do município. Na verdade, quem vai pagar essa conta é o povo, é a população e o município com a situação endividada. Então, o que eu proponho hoje para a população e principalmente para a educação do município é discutir um parcelamento para que seja pago essa dívida. Ou um parcelamento pelas vias da justiça ou um parcelamento negociável com a categoria e com o sindicato, que isso é uma possibilidade. Mas vamos aguardar, porque eu acredito que as definições da justiça, o professor não vai ficar na mão com esse prejuízo, o professor vai receber esse dinheiro. Agora, isso pode gerar também consequências graves para a futura geração. Resumindo, hoje o professor de Planalto ganha o mesmo salário que ele ganhava em 2020. Então, você imagina como está a motivação de 300 professores no município, que lida com mais de 4 mil alunos. Como está a educação do município? Daí, então, eu volto a dizer que a gestão realmente não está boa. Vamos ver aí os próximos capítulos, né? Antes da gente seguir aqui o papo, as perguntas e tudo mais, um recadinho para vocês, que é interiorbaiano.com.br. Nosso site, nosso portal, diariamente atualizado, tem muita notícia, tem muita informação. Planalto está sempre por lá, sempre, vocês aí de Planalto, tenho certeza que vocês acompanham a gente. Então, assim, se liguem, que tem muita coisa boa lá. E não só de Planalto e de Conquista, da região também é o nosso interior baiano. Então, a gente tenta abranger aqui o máximo de municípios possíveis e, quem sabe, trazer todos eles para cá. Nossa meta é essa, né? E só um recadinho, Júlia, para aproveitar que você está falando. Você que está no YouTube acompanhando o podcast, três coisas básicas. Vai lá. A primeira é curtir, por favor, a entrevista. A segunda é se inscrever no canal, porque super fácil, é só clicar no botão, gente. E eu vou fazer um parêntese aqui nisso, porque nós temos dados que cerca de 70%, 80% das pessoas que acompanham a entrevista do podcast Interior Baiano, elas não seguem o canal Interior Baiano. Não estão inscritas. Não entendo. Inscreve-se lá no canal. Rapidinho, gente. E a terceiro ponto é compartilhar, gente. Verdade. Se você tá gostando da entrevista, compartilha. E se você também, às vezes, não concorda com a opinião do nosso entrevistado, comenta aí também. Fala que você quer que venha aqui, debate com a gente. Exato. Abrir o debate é a importância desse canal. Aí você vai ter todas as opiniões possíveis no interior baiano. É isso aí, estamos aqui para isso, para ver as opiniões de vocês, mostrar a opinião dos nossos convidados também. É uma troca. Então, interiorbaiano.com.br. E agora vamos para o bloco 2 de perguntas. É com você, Will. Dico, tô chamando Dico. Dico, somos íntimos já. Dico, fica à vontade, viu, Wilson? Fica à vontade. Você e o atual prefeito de Planalto, Clóvis, tem um revezamento no comando executivo municipal. Aí eu vou perguntar umas... combinado, não é? Tenho 3 perguntas aí. A primeira, conta um pouco sobre esse tabu de nunca ter havido uma reeleição em Planalto, que é até curioso, né, de muitas eleições para cá, não haver reeleição. O que você acha que explica esse fator? E nos últimos 16 anos, 2 gestores assim, na cidade se alternando. Você acha que isso também foi benéfico para a população? Ou você acha que isso acabou prejudicando a continuidade de alguns serviços? Wilson, na verdade é o seguinte, Planalto não tem reeleição. Né? Eu acho que é uma cultura, né, do nosso povo, do nosso eleitor, ele não tem reeleição. Então, assim, desde que quando surgiu ali a lei
que criou a oportunidade da reeleição em Planalto não deu certo. Então, assim, a gente observa que a população de Planalto ela é uma população assim, bastante participativa e vamos dizer que é um eleitorado consciente, um eleitorado que busca na alternância do poder viabilizar a melhoria de modo coletivo. Eu vejo dessa maneira essa situação que a gente percebe, essa votação assim, vota em um candidato na eleição seguinte ele já vota em outro. Mas você acha que isso é benéfico para a população? Assim, porque descontinua alguns serviços. Assim como você teve um modelo de gestão implementado que descontinuou algumas coisas, essa gestão também, em outro momento, também foi interrompida. Você acha que poderia também, até mesmo um aproveitamento de algumas coisas que dão certo em uma gestão por outra? O que eu vejo é assim, no entendimento do eleitorado, é que ele enxerga que a alternância do poder será sempre uma coisa que ele considera positiva mais do que a própria reeleição. Né? É isso que a gente observa dentro dessa continuidade desses 16 anos, né? Que coisa, sobre essa alternância do poder. Será que tem algum outro lugar que isso acontece ou é só em Planalto? Eu tenho que curioso, é bem curioso. Isso, né? Eu comentei aqui nos bastidores, gente, que eu tenho uma experiência própria disso, porque eu sou de Itabuna. E Itabuna também é basicamente assim, Itabuna teve uma alternância de dois políticos tradicionais na cidade durante um tempo, eles alternavam mesmo, mais ou menos, um pouco tempo Planalto. Posteriormente, surgiram outras figuras na política local, mas também ninguém conseguiu reeleger. Então, assim, sempre 92 foi aí 96, no caso, falo no ano da eleição, né? Sim. Mas entrou em 93, você lembra 97, dessas eleições, né? Lembro. Cabelinho tudo branco, né? Gente, sou novo, rapaz. Isso aqui eu fui ver nos livros de história. Tá bom. Eu curioso isso, porque assim, eu até ainda antes de chegar aqui para o estúdio, falava com você, porque Itabuna já é uma cidade grande, né? E às vezes a gente observa muito isso nas cidades menores, mas como Itabuna, né, ainda é um assunto muito curioso isso, viu? Nas cidades menores, normalmente, polarizam dois grupos políticos, né? Verdade, tem aquela questão. Isso. Itabuna, não. Temos eleições lá com 4, 5 candidatos com potencial. Mas aí, realmente, não. Curioso, no mínimo curioso. Bom, 2024, ano de eleição. Nós aqui da área do jornalismo, da mídia, desculpa, a gente gosta de saber das coisas antes, se possível, né? Então, assim, como é que... a gente é curioso, tem que perguntar, vai que a gente consegue a resposta de lá, né? Mas como é que tá a movimentação aí da pré-candidatura? Já tem chapa, já tem vice, já tem isso, já tem aquilo? O que você pode contar pra gente aí? Júlia, muita coisa já tem acontecido, né? Eu até comento lá na cidade que eu acho que a eleição de 2020 foi uma eleição diferenciada. Eu participei do processo da eleição de 2020 e a eleição foi aquela eleição no ano da pandemia. Sim, e na cidade, né? Ficou mais diferente. A campanha ficou presa. A campanha se resumiu a um celular, a uma live, e foi assim que ocorreu. Parece que em Planalto as pessoas estão com sede de participar e de fazer política. Então, assim, a política em Planalto já começou. A pré-campanha está já na rua. E, assim, no nosso grupo não há definições ainda da pré-candidatura de vice, composição de chapa, ainda não. Já se fala, já se comenta, mas não há nada definido ainda. Nós vamos ainda reunir com os partidos, com as nossas lideranças, com os nossos pré-candidatos para definir a composição da chapa. Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte, né? A gente já tem visitado muito o município, a gente tem saído muito para escutar, tem participado das reuniões, a gente já tem começado a debater com a população assim, um projeto novo, porque eu posso lhe dizer, Júlio, o seguinte, eu já fui prefeito um mandato, o segundo mandato, e essa especulação de um terceiro mandato, ele tem que vir um terceiro mandato muito bem planejado, porque eu sou concorrente do meu próprio trabalho, né? Eu tenho que trazer uma proposta na minha pré-candidatura como uma proposta muito melhor do que foi o meu primeiro mandato, muito melhor do que foi o segundo e muito melhor do que a gestão atual. Não conseguimos nomes, nem definições exatas. Você viu aí? Eu tentei. Mas, assim, já tem uma noção de quantos partidos vão estar na formação? Temos. Os partidos nós já temos. Quais, né? Se não quiser. Hoje, por exemplo, nós temos lá o PP, né? O Partido Progressista, do qual eu sou presidente do partido e já fui
eleito nesse partido desde o período de vereador. Eu sempre me mantive nesse partido, gosto muito da dinâmica do Partido Progressista. E temos o PSD, né? O PSD é o vereador Rafael, né, que é presidente do partido. E o PSD hoje tem 3 vereadores eleitos, né, que compõem a nossa bancada lá de oposição na Câmara, e vai fazer parte dessa conjuntura agora para 2024. Então, nós vamos estar lá na parceria com o PSD, que é o 55, e vamos estar com o Partido Progressista, que é o 11. Automaticamente, que daqui até essa conjuntura se fechar para a formação da chapa, eu acho que deve chegar mais alguém. Beleza. Uma composição maior, né? Uma composição maior. Uma pergunta que eu ia fazer, assim, mas fiquei na dúvida em relação, assim, ter o PSD junto é meio que uma forma também de desmistificar uma questão de que, eu sou oposição ao governo e ter um pouquinho um pezinho ali para conseguir até alguma coisa? Na verdade, Wilson, o PSD já vem nos acompanhando já há um período já longo, né? Lá em 2020, Rafael já foi eleito. Lá em 2016, o vereador Edmilson tinha sido eleito já no PSD. Então, a gente já tem uma parceria com o PSD já de muito tempo, né? Inclusive, uma boa parte do nosso grupo votou com o PSD. A outra parte do PP não votou com o PSD, mas a gente já vinha. Então, assim, o PSD, na verdade, dentro do município, faz parte dessa nossa composição. Acredito que também pode ser também um aliado para poder canalizar a condição de viabilidade para uma futura gestão, com certeza. Interessante. A gente tem uma pergunta que ela é bem clássica aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Todo mundo que passou por aqui já respondeu por ela. Eu vou fazer uma outra aqui. Vou fazer assim, ó. Vou dividir aqui com o Júlio. Eu vou fazer uma primeira e você faz a do outra. roteiro. Tá bom. Beleza? Combinado. Eu vou fazer o seguinte. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a sua gestão em Planalto. As duas ou a última? Uma média das duas. Uma média, tá bom. Qual nota você daria? Eu daria nota 8, Wilson. Por que esse 8? Porque, assim, eu tive uma dificuldade, por exemplo, no segundo mandato, que foi difícil você fazer política em ano de pandemia. Então, assim, tinha muita coisa planejado já para finalizar em 2020, eu tive que repensar tudo. Eu deixei meus projetos, deixei a conclusão do meu mandato para ir para dentro de um processo da pandemia que era muito novo. Ninguém sabia, Sim. A gente estava totalmente sem nenhum tipo de orientação como determinar. Por isso que eu digo para você que é 8, porque a gente deixou projetos que eu considero que era de suma importância para a finalização da gestão de 2020 e eu tive que tomar medidas vamos dizer assim, antipopular, porque você determinar fechamento de estabelecimento, determinar fechamento de bares, fechamento de igrejas, contrariando totalmente a opinião das pessoas como forma de proteger a população. Impopulares, digamos assim. Né? E justamente você falou a palavra certa, medidas impopulares. Então, isso criou uma dificuldade. Vamos aqui admitir que isso criou uma dificuldade. Num ano eleitoral, o prefeito toma medida para fechar bar, o prefeito toma medidas para fechar igrejas, o prefeito toma medida para conter a população em casa dentro de um município e um município pequeno como aquele, cortado pela 116. Então, isso não foi. Houve, do ponto de vista da questão da receita do recurso, mas a política de cidade pequena ela é feita no corpo a corpo. Né? Então, você tem que estar tomando medidas que agradem a população, fazendo ações que... Por isso que eu considero esse 8 aí, devido a essa vamos dizer assim, essa conjuntura que ocorreu. Bom, e aproveitando a pergunta de Will, a que vem para mim qual a nota da atual gestão do prefeito Clóvis? A nota da atual gestão para o prefeito Clóvis hoje é 5. Por quê? Porque, como eu disse há poucos instantes, eu não considero que um gestor que não prioriza a educação, Júlia, ele não pode ter nota boa. Pronto. Notas dadas e justificadas. Gostei dessa dinâmica aqui. Quem já foi prefeito, quem não é mais, que tal. A gente pergunta a dele e a da atual. Gostei. Essa pergunta é clássica do podcast Interior Baiano. Bom. O pessoal já vem sabendo. Já vem. Não, tem gente que está vindo estudado, mas ele foi aqui na espontaneidade. Muito bem. Com certeza. Porque, assim, é uma convivência, né, Júlia? Essa convivência. A gente está ali opinião, no dia a dia, né? E, assim, eu sempre tive muito... Minhas definições sempre foram muito assim claras do ponto de vista político e tal. A gente sabe onde houve ali uma situação em que a gestão poderia ter sido melhor, mas também a gente sabe aonde a gestão teve os acertos. Falo isso em referência aos meus 2 mandatos. Isso aí.
Bom, antes da gente seguir para o quadro final aqui, deixa eu reforçar com vocês, interiobaiano.com.br. Como eu já falei, é o nosso site, nosso portal, com muita notícia e informação. Mas agora eu vou falar do Instagram. Segue a gente no Instagram, @interiobaiano. Não tem underline, não tem ponto, não tem nada. @interiobaiano. Segue lá, manda sugestão pra gente, quem vocês querem ver aqui. Comenta lá as coisas, os vídeos que já estão lá. Tem alguns cortes, né? Alguns destaques, na verdade, de corte de nota, de opiniões. Essa nota aqui tá no destaque. Tá tudo tem lá no outras destaque. partes que estão no destaque ali, onde tem... Acho que tem uma estrelinha assim, ó. Tá tudo ali em cima, facinho pra vocês. E além disso, o YouTube, como o Will já falou, segue a gente, compartilha, vamos conversando aí, vamos trocar essa ideia. Isso mesmo. E, né... Spotify também, quem quiser ouvir aí no caminho pra casa, pra academia, pro trabalho. Estamos aí, bota no fone. interiobaiano.com.br, do site. No site, portal. Vocês já sabem demais. É ligado aí. Várias sugestões aí, ó, e possibilidades de interagir, de acompanhar o Interior Baiano. Chamar Planalto aí também pra vir mais Os aqui pra... bastidores da política, muito do que acontece na política de Planalto, de Conquista, tem muita coisa acontecendo. Se você entrar no Interior Baiano agora, é capaz de você ter lá notícia de possíveis vices aqui em Conquista, formação de chapa, tudo que tá acontecendo. Já estamos chegando aqui no meio do ano, quase. Na metade da metade do ano. E aí as coisas vão chegando. As informações estão chegando, tá tudo lá pra vocês. Agora vamos lá. Vamos lá. Explica pra gente, meu querido amigo. Então, Dico, nós temos um quadro aqui no Interior Baiano, que é o bate-bola, um nome, uma definição. Nós temos aqui 8 nomes e nós vamos pedir para que você faça 8 definições em uma palavra. Se der. Uma breve frase. Se der uma palavra, ótimo, se não, uma breve frase para a gente manter a dinâmica de bate-bola. E eu vou começar. Por favor. Primeiro nome que nós temos aqui, governador Jerônimo Rodrigues. Jerônimo é hoje um governo fruto da gestão de Rui Costa. ACM Neto. Marcou território como oposição na última eleição. Clóvis Andrade. É um prefeito que acabou se envolvendo com a corrupção. Vereador Luiz Cláudio. Esse tem história em Planalto. Vanessa Rocha. Iniciou a política, mas assim, sem muita contribuição. Vereador Flávio Nogueira. Flávio tem uma dinâmica de debate muito boa. Jair Messias Bolsonaro. General. E Luiz Inácio Lula da Silva. Popular. Pronto, bate-bola feito. Você 8 viu nomes. aqui a dinâmica, a Já rapidez? até fiz a conta aqui, rapaz. 25 segundos. Bom demais. Dico, a gente só tem a agradecer a sua participação. Assim, passou rápido, né? Passou rápido, bate-papo bom é assim. Planalto tá sempre presente aqui, né? Planalto, gente, só pra situar aqui o pessoal que tá chegando agora no Interior Baiano, nós já entrevistamos o atual prefeito, né? Agora entrevistamos Dico, que é a oposição à atual gestão. Entrevistamos um vereador de situação, um vereador de oposição. Então, assim... O passaporte de Planalto tá aqui super carimbado. Vocês aí tirem as conclusões de vocês agora. Trouxemos tudo aí. Já tá aqui no Interior Baiano. Não, eu espero que tenha gostado aí de estar aqui com a gente. E assim, quando tiver mais informações, mais nomes pra soltar, assim, por favor. Perturbando ali. Estou sempre de olho na política de Planalto. Vem contar aqui pra gente. Com certeza. Eu que agradeço essa participação aí de você estar proporcionando isso, tanto para mim quanto a todo esse trabalho que a gente tem lá com o Planalto, né? E é uma oportunidade de debater de uma maneira assim... Eu gosto muito de política, né? E gosto também muito de gente. Eu acho que o segredo de quem se envolve com a política é gostar de gente. Então, eu acho salutar isso para esse momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas podem expressar, podem falar de suas opiniões, de seus projetos. E parabéns a vocês no Interior Baiano que está proporcionando isso, né? Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo hoje, um momento novo, e aí eu brinco muito com os meninos, porque eu também sou novo, sabe, Júlia e o Wilson? Mas eu brinco muito. Antes a gente falava da entrevista, hoje a gente participa de um podcast, uma inovação, mas uma inovação também no sentido de debater, de falar de política, de trazer hoje... os assuntos que estão na evidência para que seja discutido com a comunidade. Exatamente. É indispensável falar hoje em desenvolvimento, é indispensável em falar hoje na boa política, sem que o debate seja aberto para que as pessoas possam opinar, para que as pessoas possam falar da política que nós precisamos fazer, né? A política do servir, a política do construir, a política de trazer benefícios, né? Então, eu acho importantíssimo, vocês estão de parabéns por estar criando um quadro como esse, proporcionando não só a mim, mas a Planalto, a Vitória da Conquista, as cidades vizinhas,
esse bate-papo muito salutar para um momento como estou vivendo. Realmente, vocês estão de parabéns e eu vou... agradece. Obrigada. E eu vou fazer também essa divulgação lá de vocês. Eu acredito que Planalto já interage com vocês, né? Muito, bastante. Já participa, mas... já acompanha aqui. Mas a gente tá chegando na política de Planalto lá para dar visibilidade e acompanhar tudo que tá acontecendo. É isso, é o que a gente costuma dizer, que nós somos uma janela, né? Trazemos aqui os convidados de um lado, do outro, enfim, pra gente trazer esses pontos de cada lado e esclarecer para quem assiste, para quem está acompanhando, exatamente. É importante. Quem passa ali, pessoal, eu costumo passar muito com o pai Bicuí, né? Então não tem caminho, né? Caminho. Não cheguei a entrar em Planalto conhecer, tá vendo, Júlia? Tá vendo aí? Ele sempre fica falando que eu conheço. Porque ele conhece todo mundo, todo município que mas vem. Mas está convidado a fazer uma visita, né? Está convidado a fazer uma visita à nossa cidade, né? Bom, mais uma vez, obrigada pela participação. Volte também, a casa está de portas abertas, né? Obrigado, Will, por mais um episódio aqui de sucesso, como sempre. E obrigada a você que nos acompanhou, que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Continue ligadinho, porque vem muita gente boa por aí também, tá bom? Obrigadão e até mais. Gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço.